pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como dimensionar o disjuntor geral do quadro de distribuição. Vamos lá! Então vamos lá, por que eu preciso de um disjuntor geral no meu quadro de distribuição? Eu preciso desse disjuntor geral, desse dispositivo de proteção contra curto-circuito e sobrecarga, justamente para proteger os equipamentos que estão dentro dele, os barramentos que estão dentro dele, os cabos que estão sendo seccionados por ele, tá? Além de eu ter a possibilidade de seccionar ele para fazer alguma manutenção nos circuitos secundários. Então é muito importante eu ter este cara aqui no meu quadro de distribuição. Então todo quadro de distribuição precisa de um disjuntor geral. Ele não necessariamente precisa estar dentro do quadro. Ele pode estar do lado de fora do quadro, num compartimento separado, ou pode estar em outro local específico. Não necessariamente dentro do quadro, mas eu preciso de um seccionamento geral, tá? Para eu poder fazer essas futuras manutenções, ou manutenções aqui nos circuitos específicos, no quadro específico. Preciso também desse disjuntor geral para proteger este barramento, proteger o cabo, tá? Proteger contra um curto-circuito máximo. Então eu preciso sim do disjuntor geral. Mas como é que eu faço para dimensionar esse disjuntor geral? Quanto que eu vou dimensionar ele no meu projeto elétrico? Eu estou lá elaborando meu projeto elétrico, dimensionando os meus circuitos. Quanto que eu vou dimensionar ele de fato no meu projeto elétrico? Você vai fazer o quê? Olha o passo a passo, presta atenção. Você vai dividir os circuitos da sua instalação, né? Inserir tomada, inserir iluminação, dividir os circuitos em cada um dos pontos. Ah, vou ter 10 disjuntores e eu vou ter uma carga X nesse quadro de distribuição geral. Então você vai dividir os circuitos e fazer essa divisão. Depois, você insere tubulação, você insere fiação e aí você faz a elaboração do seu quadro de cargas. Cada região alimentada pelo quadro de distribuição, então vamos supor que tem aqui uma área de administração. Então tem um quadro de distribuição para essa área de administração. Vamos supor que tenha 6 circuitos aqui nessa área de administração. Então eu vou ter um quadro com 6 circuitos mais o disjuntor geral deste quadro, tá? Quando que eu vou dimensionar o disjuntor geral desse quadro? Quando eu tiver um quadro de cargas nesse projeto, porque eu tenho a carga total a ser trabalhada neste quadro de distribuição. Aí sim, depois que eu tenho tudo isso pronto, eu faço o cálculo de demanda desta área para saber exatamente qual que é a corrente nominal e aí através da corrente nominal eu dimensiono o meu disjuntor, tá? Então presta bastante atenção. Eu vou lá, estou fazendo o meu projeto, divido os circuitos na instalação, insiro tubulação e fiação no projeto, elaboro o quadro de cargas para ter uma noção de potência geral deste quadro e aí eu vou calcular a demanda desse quadro de distribuição. Que aí quando eu calculo a demanda desta área alimentada por esse quadro de distribuição, eu vou saber qual é a corrente nominal de toda esta área. Sabendo qual é a corrente nominal através da demanda, aí eu consigo fazer o dimensionamento, tá certo? Bom, assim, mas eu não vou trabalhar com a potência instalada para dimensionar o quadro de distribuição? Não necessariamente. Você pode trabalhar com a potência instalada, mas também você pode trabalhar com a cálculo de demanda específico, né? Por exemplo, se você está trabalhando vai fazer um cálculo de demanda e a instalação no funcionamento dela, 100% das cargas vão ser utilizadas, então você está trabalhando com 100% de demanda. Logo, vai ser a potência instalada. Mas se, por exemplo, na característica de funcionamento desta edificação em que o quadro está sendo instalado, se numa hora de funcionamento das 8 às 18 vai ser 50% de carga sendo utilizada, a média de 50%, então seu cálculo de demanda é 50%, é 0,50%, não vai ser 100%. Então nem sempre você vai utilizar a potência instalada para dimensionar o disjuntor geral. Você vai utilizar principalmente o cálculo de demanda daquela área para dimensionar o seu disjuntor geral daquela área específica. Por que eu falo daquela área específica? Porque numa mesma edificação eu posso ter 4, 5, 6 quadros de distribuição. Vamos supor que aqui é a área de produção, aqui é uma área de administração, aqui é o refeitório, aqui é o vestiário. Cada um tem um quadro de distribuição, né? Porque a gente setoriza os quadros de distribuição. E as alimentações gerais desse quadro também são circuitos. Da mesma forma que eu tenho um circuito de tomada ou um circuito de motor que vai alimentar um ponto, o circuito que alimenta o meu quadro de distribuição, né? Ele é um circuito também.
E quem vai proteger esse circuito, esse cabo? É o disjuntor geral. Tá? Então eu preciso também dimensionar o disjuntor geral da mesma forma que eu dimensiono um circuito normal, com os critérios de queda de tensão, com os critérios de curto-circuito de solicitações térmicas, com os critérios de sobrecarga da NBR 5410. Tá? Então, o passo a passo é esse. A diferença para dimensionar um circuito do quadro de cargas, um circuito geral, que vai alimentar a minha proteção geral, é que eu vou fazer o meu projeto todo, depois calculo a demanda, e na demanda eu tenho a corrente, e a partir daí eu prossigo no meu projeto. Vou mostrar o exemplo aqui para vocês. Antes eu só quero que você entenda de onde que eu tirei que precisa de cálculo de demanda, né, pessoal? NBR 5410, item 42112, você vai ter aqui exatamente para dimensionar a potência de alimentação de uma instalação ou de parte de uma instalação, devem ser computados os equipamentos de utilização a serem alimentados com as suas respectivas potências nominais e, em seguida, consideradas as possibilidades de não simultaneidade de funcionamento. Traduzindo, não simultaneidade de funcionamento para dimensionar a potência de alimentação é justamente considerar demanda. O cálculo de demanda é um cálculo de não simultaneidade das cargas, porque nem todas vão estar ligadas ao mesmo tempo no projeto. Na maioria das vezes, numa residência, por exemplo, isso nunca acontece. Todas as cargas 100%, muito difícil. No comércio, isso já pode acontecer, das 8 às 18, 100% de carga plena. Então, isso vai variar, mas isso é calcular não simultaneidade. E não simultaneidade é demanda. Então, como que eu vou saber, a partir daí, qual é a corrente deste quadro? Através do cálculo de demanda das cargas pertencentes a este quadro de distribuição, tá? Então vamos a um exemplo de dimensionamento para ficar mais prático, tá? Dimensionando o disjuntor geral de um comércio. Vamos supor que eu estou num comércio. A demanda calculada, de acordo com os preceitos da minha concessionária, de acordo com os preceitos do projetista, deu 60 kVA. Não vou entrar no mérito do cálculo de demanda aqui, justamente para a gente não estender esse vídeo, mas é só para você conseguir entender. Tenho aqui minha demanda de 60 kVA. Tenho a corrente de projeto através desta demanda de 91,2 A. Como é que eu fiz esse cálculo? Peguei essa potência demandada, dividi por 380 raiz de 3, porque aqui essa tensão desse projeto é 220, 380. Se eu tivesse dividindo, se a tensão desse projeto fosse 127/220, eu iria dividir por 220 raiz de 3, tá? Então, neste caso aqui, eu dividi por 380 raiz de 3 essa potência demandada. Isso deu 91,18, eu arredondei para 91,2 A, tá? Prosseguindo, o cálculo do cabo que eu fiz para essa edificação é de 35 milímetros quadrados e de 16 milímetros quadrados de proteção. Então, olha a sequência de coisas que você tem que ter feito para dimensionar o disjuntor geral do quadro. Você tem que saber qual que é a demanda deste quadro de distribuição, consequentemente você vai saber qual é a corrente de projeto deste quadro de distribuição. Sabendo a corrente, você consegue já prever o cabo que você vai utilizar, e a partir do cabo que você vai utilizar, você também calcula o nível de curto-circuito deste quadro de distribuição, que é importantíssimo para eu saber qual que vai ser a capacidade de interrupção do meu disjuntor geral. Todo disjuntor geral tem uma capacidade de nível de curto-circuito que ele aguenta, que ele suporta. E isso a gente chama de capacidade de interrupção do disjuntor, tá? Mas para eu saber a capacidade de interrupção do meu disjuntor, eu tenho que saber qual que é o nível de curto-circuito trifásico, bifásico ou monofásico máximo desse quadro de distribuição. Neste caso aqui, esse quadro é trifásico. Então, qual que é o curto-circuito trifásico máximo que eu tenho aí? De 3 kA calculado. Então, eu tenho que fazer este cálculo prévio. Aqui no meu canal tem um vídeo específico ensinando você a dimensionar nível de curto-circuito para quadro de distribuição. Depois dá uma olhada nesse vídeo, tá? Para você complementar aqui. Então, eu tenho que saber sim qual que é o nível de curto-circuito do quadro. Tem que saber qual que é o cabo, já que eu vou fazer a alimentação, que eu vou chegar nesse quadro de distribuição e vai chegar nesse disjuntor. Tem que saber qual que é a corrente de projeto e tem que saber qual que é a demanda desse quadro de distribuição. Sabendo disso, aí eu vou conseguir dimensionar o meu quadro de distribuição, o meu disjuntor geral, desculpa. Aí eu vou conseguir dimensionar o meu disjuntor geral. Para dimensionar o disjuntor geral, primeiro eu venho com o quê? Com proteção contra sobrecargas, o critério de dimensionamento da NBR 5410, lá no item 534. Esse critério de dimensionamento, eu tenho que ter já qual que é a corrente de projeto e tenho que ter qual que é o cabo que eu vou fazer a utilização. E aí eu tenho dois critérios, né? A corrente nominal
geral desse meu disjuntor, ele tem que ser maior ou igual à corrente de projeto, que é 91 A neste caso, e tem que ser menor ou igual à corrente do cabo, tá? E essa corrente do cabo aqui é a capacidade de condução de corrente real deste cabo, tá certo? E essa corrente 2 é a corrente convencional de atuação para disjuntores ou fusíveis. Ela é justamente 1,45 vezes a corrente nominal. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho a corrente de projeto que é 91,2 e eu quero saber qual é a corrente nominal do meu disjuntor, tá? E eu também quero saber se essa condição também é atendida. Então vamos lá, né? Que é a condição de corrente de atuação. Sabendo que o meu cabo é de 35, eu olho na tabela da NBR 5410, na tabela 36, e eu verifico lá que para eletroduto, o cabo de 35 ele conduz 110 A. Beleza, vamos para o próximo passo. Coloco aqui, corrente nominal que eu tenho do meu circuito, né? Do meu quadro de distribuição geral, através do cálculo de demanda, é 91,2. Quero saber a corrente nominal do meu disjuntor e a corrente de capacidade de condução de corrente real do cabo é 110. Bom, então meu disjuntor ele tem que estar entre 110 e 91. Logo, meu disjuntor tem 100 A de corrente nominal, tá? É assim que eu descubro a corrente do meu disjuntor, comparando a corrente de projeto com a capacidade de condução de corrente do cabo. Então aqui é cabo e aqui é a corrente de projeto. É a corrente através do cálculo de demanda que eu descobri, tá? E aí, a corrente que tiver entre os dois é a corrente nominal do meu disjuntor, que a gente chama de IN, tá certo? Então, qual que é a corrente que está entre 91,2 e 110? A corrente de 100 A. Então, a corrente de 100 A está mais que validada aqui para o meu disjuntor. E aí, se eu tenho disjuntor, eu já atendo essa segunda condição, porque essa segunda condição ela pega a corrente nominal IN vezes 1,45, que é a corrente convencional de atuação dos disjuntores, tá? Mini disjuntores no caso. E aqui a gente tem 1,45 vezes 110, né? Que é 1,45 vezes IZ. Se a gente cortar aqui, a gente tem que 100 é menor ou igual a 110. Então, também está validado aqui, neste caso, esses meus dois critérios. Então, a corrente nominal do meu disjuntor é 100 A, tá? 100 A. Então, já sei que a corrente nominal do meu disjuntor é 100 A. Isso é suficiente, Moacir? Não é suficiente, porque eu também preciso ver o critério de curto-circuito. Pelo critério de sobrecarga, já está atendido. Tá? Pelo critério de sobrecarga, um disjuntor de 100 A, tá? Ele já atua antes da temperatura de sobrecarga máxima do condutor, tá tudo beleza. Mas e o critério de curto-circuito e solicitações térmicas? Então, para calcular curto-circuito e solicitações térmicas, eu preciso saber qual que é o nível de curto-circuito naquele quadro. Tá vendo que dimensionar o disjuntor geral envolve algumas variáveis? Tem que saber cálculo de demanda. Tem que fazer o critério de sobrecarga. Agora tem que trabalhar com o critério de curto-circuito. Para trabalhar com o critério de curto-circuito, eu tenho que saber qual que é o nível de curto-circuito naquele quadro. Neste caso aqui é 3Ka. Beleza, eu já vim e calculei previamente, estou trazendo aqui para vocês. Mas tem um vídeo aqui no meu canal que explica como fazer esse cálculo, tá? A gente tem a seção de 35 mm² com cabo de PVC 70 graus. E qual que é o que eu preciso verificar aqui neste caso? Se a energia que o meu disjuntor deixa passar em um curto-circuito máximo é menor que a energia que o cabo suporta. Então, nós temos aqui ó, o disjuntor geral do quadro. Nós temos aqui os cabos. Quando acontece um curto-circuito, né, e o curto-circuito trifásico, que é o pior caso, o que vai acontecer? Eu tenho uma energia desse curto-circuito que é alta, que eu tenho a energia do disjuntor e a energia dos cabos. A energia que o disjuntor vai deixar passar nesse curto-circuito tem que ser menor que a energia que o cabo suporta. Porque se for maior, vamos supor que o disjuntor deixa passar uma energia muito grande. O cabo não vai suportar e vai acontecer alguma coisa com esse cabo, principalmente em relação a questões térmicas, né? E aí pode ocasionar algum incêndio, alguma queima de equipamento importante, tá? Então, o que eu preciso verificar? Se a energia que o disjuntor deixa passar em um curto-circuito é menor que a energia que o cabo suporta. Porque se for menor, tá tudo certo. Agora, se for maior, aí o cabo suporta uma energia e o disjuntor deixa passar uma energia muito mais alta que a energia que o cabo suporta, aí esse cabo vai danificar, tá? Então, vamos lá. Preciso saber nível de curto-circuito, 3Ka. Qual que é a seção do cabo? 35 mm². Vamos aos cálculos, então. Aqui é muito fácil, tá? É justamente esse cálculo aqui. Nossa, mas aí você vê uma integral aqui, você fica doido, né? Nossa, mas tem uma integral de 0 a t, de g ao quadrado dt. Como é que resolve a integral de dt? A integral de dt é simplesmente t, né? Então, isso aqui vai virar o quê?
I ao quadrado vezes T, tá? Então, resolvendo essa integral, porque I ao quadrado é uma constante, sai para fora aqui da integral, né? Se ela sai da integral, a integral de dt é simplesmente T, então tá tudo certo. I ao quadrado vezes T. Que é esse T aqui? O que é esse T? O T é o tempo de atuação no nível de curto-circuito. Quando eu tenho um curto-circuito trifásico, eu tenho um nível de atuação do disjuntor. E o T é justamente este nível de atuação, tá? O K aqui já é uma constante do cabo, tá? E o S é a seção do meu cabo, que no caso aqui é de 35 milímetros quadrados. Então aqui é muito fácil. Resolvendo essa integral, a gente tem exatamente isso aqui, ó. Primeiro, só relembrando. I é o nível de curto-circuito calculado no ponto onde vai ser instalado o disjuntor. Nesse caso é 3.000 A, 3K. T é a duração do curto-circuito em segundos, tá? Quanto tempo vai durar esse curto-circuito? É até o disjuntor atuar, não é? Então é o tempo de atuação do disjuntor que envolve aqui. O K é o fator para determinar a energia que o condutor suporta no curto-circuito, tá? E o S é o quê? O S é o cabo, tá? Então, o que esse cálculo mostra pra gente? Este cálculo aqui é o cálculo da energia que o disjuntor deixa passar. E este cálculo aqui é o cálculo que o cabo suporta. Tá ok? Então, esses dois aqui são os cálculos de energia que o disjuntor deixa passar e energia que o cabo suporta. Tá? Então, vamos lá. Essa energia tem que ser menor ou igual à energia que o cabo suporta, que eu já falei para vocês. Então, vamos resolver a integral. Resolvendo a nossa integral e pegando os termos, a gente tem que... Vou mostrar todos os itens aqui para você conseguir entender. Ó, num curto-circuito de 3 kA, a gente vai ter o quê? A gente vai ter quantas vezes a corrente nominal, né? Se o meu disjuntor é de 100 amperes, se a gente tem 3.000 amperes, a gente tem 30 vezes a corrente nominal. Então, a gente tem aqui uma corrente de atuação de quanto? De 0,01 segundos, né? Porque 30 vezes a corrente nominal, ele vai atuar em 0,01 segundos, praticamente instantâneo. Então, o meu tempo aqui de atuação do disjuntor é 0,01 segundos. O meu K, para cabo de 35 PVC, ele é um cabo menor que 300 milímetros quadrados, então o meu K é 115. Show de bola, né? Então, eu já tenho aqui S, 35 milímetros, I, 3.000 amperes, né? Ou 3K. T é o tempo de atuação desses 3.000 amperes do disjuntor. 3.000 amperes do disjuntor vai ser 30 vezes a corrente nominal, então eu tenho 0,01. Né? Só para você ter noção, é você pegar os 3.000, né, e dividir pela corrente do disjuntor, que é 100. Então, você corta esses dois zeros aqui e fica 30 vezes a corrente nominal. Né? 3.000 amperes é 30 vezes a corrente nominal do disjuntor. Então, você vai ter 0,01 segundos de atuação. Tá certo? Bom, este K é o seguinte, é a tabela 30 da 5410. Olhou a tabela 30, cabo de PVC, isolação de PVC, menor ou igual a 300 milímetros quadrados, vai ser uma constante de 115, tá? Não é cabo de alumínio, é cabo de cobre, então tá tudo certo. Se esse cabo fosse de XLPE, ia ser 143, essa constante K aqui, né? Essa aqui. Mas nesse caso aqui é 115, porque o cabo é de PVC nessa instalação. Então vamos lá. Resolvendo a minha integral aqui, eu vou ter I ao quadrado vezes T, que é 3.000 ao quadrado vezes 0,01. Tem que ser menor ou igual à energia que o cabo suporta. 115 ao quadrado vezes 35 ao quadrado. 35 é a seção do meu cabo. Então, resolvendo isso aqui, a gente percebe que, como são números muito grandes, eu deixo em potência, né? Potência de 6 aqui, fica mais fácil a gente conseguir enxergar os números, né? Então, a gente tem aqui potência de 6, corta, potência de 6, corta. A gente tem 0,09 é menor ou igual a 16,2. Ou seja, a energia que o disjuntor deixa passar é bem menor que a energia que o cabo suporta. Logo, em um curto-circuito, o meu disjuntor e o meu cabo estão protegidos. Tá certo? Então, tá mais que validado aqui o critério de curto-circuito e solicitações térmicas. Qual que é a conclusão que a gente tem nesse caso? A energia que o disjuntor deixa passar é menor que a energia que o cabo suporta. Logo, em caso de curto-circuito de 3Ka, se for outro a gente tem que ver, o cabo está protegido. Né? Se for num curto-circuito de 3K, que é o máximo daquele quadro, o meu cabo está protegido, tá? E o meu disjuntor está tranquilo também. Neste caso, eu acabei de validar aqui um disjuntor de 100 A, lá pelo critério de sobrecarga, curva C, que é um disjuntor de entrada, e tá o nível de 30 vezes a corrente nominal de curto-circuito está lá beirando curva C e curva D. E o nível a capacidade de interrupção é 3Ka, que é justamente o nível de curto máximo calculado neste quadro, tá? Bom, então meu disjuntor aqui está de 100 A, curva C 3K. Tá tudo ok neste caso aqui? Tá tudo beleza?
calma que ainda falta verificar o efeito térmico e dinâmico do meu barramento. Porque presta atenção, quando acontece um nível de curto-circuito trifásico máximo neste quadro, eu tenho dois efeitos que podem ser prejudiciais ao meu barramento, que é o efeito térmico, ou seja, esse barramento esquentar demais e ter um efeito térmico nesse barramento, que ele queima ou ele se rompe, e tem o efeito dinâmico. Quando ocorre um curto, existe vibração, então esse barramento pode se abrir, ele pode se deslocar do isolador, então eu tenho o efeito térmico e o efeito dinâmico. E aí a minha ideia é fazer o quê? O disjuntor que eu escolhi de 3Ka, curva C, 100 A, ele vai aguentar um curto-circuito de 3.000 A. Mas ele vai proteger o barramento contra efeitos térmicos e dinâmicos também? É o que a gente vai ver aqui agora. Então, como que eu faço a proteção desse barramento através do disjuntor? Verifico os efeitos térmicos e dinâmicos deste barramento específico. Então, o que vai envolver aqui? Para calcular o efeito térmico, se ele aguenta. O efeito térmico é a energia que o dispositivo de proteção deixa passar. Já calculamos isso, né? Só que em 1 segundo. Nós calculamos em 0,01 segundos, não foi? Para poder verificar as solicitações térmicas do cabo. E agora nós temos que calcular em 0,1 segundo, em 1 segundo aqui, que é o meu efeito térmico calculado. Por que eu preciso calcular em 1 segundo? Porque eu preciso ver um maior tempo. 1 segundo no curto-circuito é muito tempo. Aí eu preciso ver. Vamos supor que demore 1 segundo para esse disjuntor atuar num 3.000 A. Será que ele vai proteger ainda contra efeito térmico? É o que nós vamos ver agora. Então a gente tem aqui que para calcular efeito térmico no meu disjuntor, eu tenho que calcular a energia que o dispositivo de proteção deixa passar, meu disjuntor geral deixa passar num tempo de 1 segundo. E comparar ela tem que ser menor do que a corrente suportável nominal de curta duração do barramento. Os barramentos, eles têm correntes suportáveis nominais de curta duração. Tá? Onde que eu acho isso, Moacir? No fabricante. Você vai olhar no fabricante. Tá? E como que eu faço também para calcular efeito dinâmico deste barramento para ver se meu disjuntor protege? Tá? É o seguinte. A corrente de crista, limitada ou não pelo dispositivo de proteção, tem que ser menor ou igual à corrente de crista admissível no barramento. Então, o barramento ele tem uma corrente de crista admissível. E o IP, a gente tem uma corrente de crista limitada pelo disjuntor. É o que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenha, aqui meu disjuntor de 100 A, eu tenha comprado um barramento de 125 A. Por que, Moacir? Eu sempre trabalho com um barramento com 25 a 30% a mais da corrente nominal do disjuntor. Então, se meu disjuntor é de 100 A, estou trabalhando com 125 A de corrente nominal do barramento, tá? Então, vamos supor que eu dimensionei um barramento de 125 A para essa proteção geral. Olho lá no fabricante. Corrente de pico de curta duração. É o meu IPK, tá vendo? Quero saber o meu IPK para calcular efeito dinâmico, para ver se está tudo ok com o disjuntor que eu dimensionei. E olha aqui também no meu barramento, no meu datasheet desse barramento, a corrente de curta duração, o meu ICW, né? Que é justamente essa aqui que eu preciso para poder fazer a verificação dessa corrente suportável nominal em relação à energia que o disjuntor deixa passar. Então vamos lá, olhei aqui e verifiquei que um barramento de 125 A ele tem uma corrente de pico de curta duração de 30 Ka e ele tem uma corrente de curta duração de 1 segundo de 4,2 Ka. É essa corrente máxima aí que ele suporta. Então vamos verificar. Para efeito térmico, esse disjuntor vai proteger este barramento? Vamos ver. Se eu tenho 3.000 ao quadrado, que é a corrente máxima de curto-circuito trifásica que eu calculei, multiplicado pelo tempo de 1 segundo, tá? Tem que ser menor ou igual a 4.200 ao quadrado. Onde que eu tirei esse 4.200? Aqui, ó, minha corrente de curta duração, que é o meu ICW, tá vendo? Vezes T. T é 1 segundo, então não vai fazer nenhuma diferença aqui neste caso. Então aqui a gente tem 3.000 ao quadrado vezes 1, menor ou igual a 4.200 ao quadrado. Bom, 3.000 ao quadrado é menor que 4.200 ao quadrado, não preciso nem fazer conta, né? Então aqui está validada a questão do efeito térmico, ou seja, esse barramento ele não vai derreter, esse barramento ele não vai sofrer nenhuma consequência pela temperatura alta, porque meu disjuntor vai fazer essa proteção neste caso. E efeito dinâmico, que é a vibração em caso de curto-circuito, será que protege? Vamos verificar. Efeito térmico eu já validei. Efeito dinâmico. IP é a corrente de crista limitada ou não pelo dispositivo de proteção.
Nesse caso, qual que é a minha corrente de crista aqui limitada pelo dispositivo de proteção? 3Ka, porque a capacidade de interrupção dele não é 3Ka, então aqui é 3Ka, show de bola. E qual que é a corrente de crista admissível do barramento? 30Ka, tá vendo? Que é a corrente de pico de curta duração, 30Ka. 3Ka é menor que 30Ka, meu disjuntor vai cortar em 3Ka. Então, tá validado também a questão do efeito dinâmico. Quando que não iria estar validado? Pô, pessoal, não vai estar validado se... Vamos supor que eu tenho uma corrente de curto de 40 A, de 40 kA no quadro. A capacidade de interrupção do meu disjuntor é de 25 kA. E o meu barramento, ele suporta efeito dinâmico de até 30. Aí não estaria validado, né, neste caso. Eu teria que trabalhar com um disjuntor de quanto? De 45 kA de capacidade de interrupção. E trabalhar com um barramento de uma corrente nominal maior também, para ter um nível de curto-circuito maior. Aí eu consigo validar, tá? Aí eu consigo fazer a minha validação. Agora, nesses dois casos aqui, tá mais que validado, tá, pessoal? Efeito térmico e efeito dinâmico. Meu disjuntor vai proteger nos dois casos, porque meu disjuntor vai cortar em 3 kA. Cortou em 3 kA, tá longe dos efeitos térmicos e dos efeitos dinâmicos que podem ocorrer se chegar nesse nível de curto-circuito, tá certo? É essa verificação que eu faço. E é assim que eu faço o dimensionamento do meu disjuntor geral de um quadro. Dimensionando ele como se fosse um circuito. Como se fosse um circuito normalmente, usando todos os critérios da NBR 5410. Eu não mostrei aqui ainda a queda de tensão. Mas a queda de tensão ela vai estar muito mais envolvida em relação ao cabo e não ao disjuntor. Nesse caso aqui eu estou mostrando o dimensionamento do disjuntor para vocês, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido como dimensionar o disjuntor geral de um quadro de distribuição. Espero agora que você aplique isso no seu projeto elétrico, tá certo? Se você gostou desse vídeo e aprendeu, já deixa o seu gostei aqui embaixo, já compartilha esse vídeo com seus amigos no grupo de WhatsApp. Tem um link de compartilhar, compartilha lá esse link nos grupos de WhatsApp de elétrica que você participa para todo mundo saber como dimensiona esse disjuntor geral. E também não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo sobre os próximos conteúdos que você quer ver aqui neste canal. E outra coisa muito importante, se inscreve nesse canal que você vai me ajudar também a divulgar e a trazer sempre mais vídeos novos e mais conhecimento gratuito para vocês. Tá certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto!